46. O Salmo 46 fica no segundo livro dos Salmos. Não estranhe, os Salmos são divididos em 5 livros. No segundo livro dos Salmos, que começa no 42 e vai até o 72, temos estas orações. Há adoração, sem a menor dúvida, mas há essas orações, essas confissões de necessidade de Deus. E particularmente no Salmo 46, necessidade porque Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Eu vou ler o Salmo e já estudaremos o texto. Ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos seguros na fortaleza. Mas, irmãos, se é preciso uma fortaleza, é porque a vida é atribulada, é cheia de problemas. Temos problemas pequenos, problemas grandes, problemas em casa, às vezes pequenos, em casa, às vezes grandes. Problemas no nosso trabalho, na nossa política, problemas econômicos, problemas no trânsito, problemas de saúde. Temos pessoas com as quais nos relacionamos que ainda não creem. Estas têm muitos problemas, mas tendo seus problemas nos causam problemas. Tribulações são marca dos nossos dias. É por isso que a Bíblia trata em vários momentos a vida humana como um deserto, um local de provação, um local de dificuldades. E o salmista não se furta a registrar isso. No finalzinho do versículo 1 ele diz, e diz o texto todo, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações, o Senhor nos socorre. É certo que isso acontece, mas também é certo que as tribulações vêm. É por isso que ele enfatiza tanto o que é dito no versículo 1, colocando aí refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Não é em vão que ele insiste e fala por 3 vezes com figuras diferentes sobre a mesma característica divina e a sua ação para nós. O Senhor é refúgio. Entenda, naqueles dias, refúgio era um lugar fortificado. Refúgio não era um lugar aberto. Era um lugar onde você poderia entrar e saber que o inimigo não entraria. Uma caverna,
Mas uma caverna não no resto do chão, uma caverna no alto de uma montanha, difícil acesso. Difícil que alguém lance uma flecha para dentro. Você está refugiado. Ele diz fortaleza aqui a seguir. Uma cidade fortificada. Lembra-se de Jericó? O que pensavam os moradores de Jericó? Estamos seguros. A nossa muralha é larga. Quem poderá derrubá-la? Quem poderá traspassá-la? Pois bem, o Senhor pode fazê-lo. Mas ninguém pode fazer isso no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Entenda isso. Uma caverna, um refúgio, uma fortaleza, um local onde você pode entrar e é fortificado, um castelo. Por isso a figura colocada na nossa imagem. Mas se nós estivermos no nosso caminhar trôpego do nosso dia a dia, quem aqui é constante e firme no Senhor? Quem aqui nunca se abala? Por que será que ninguém se manifesta? Porque nós somos, infelizmente, inconstantes, pecadores, maus, redimidos. Temos no Senhor o nosso refúgio, podemos nos socorrer dele, mas por vezes estamos desguarnecidos, estamos afastados, estamos abalados. E o que fazer? Pedir socorro. E o Senhor é o quê? Socorro bem presente nas tribulações. Isto é, você bem guardado na fortaleza que é o Senhor, não será jamais abalado, mas você esmorece. Você tira os olhos daquele a quem você diz seguir como discípulo, fraqueja, tropeça, cai. E então, o que acontece? Está perdido? O Senhor é socorro. Essa é a palavra do salmista. Tenha isso diante de você no correr da tua vida. Esconda-se, socorra-se do Senhor. Ele diz que esses que estão assim socorridos no Senhor, escondidos no Senhor, não temerão diante do dilúvio. Vejam se isso aqui não é dilúvio, versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ora, o que é isso se não é o dilúvio? Mas o que aconteceu com o justo Noé? Escondido na fortaleza. E a fortaleza de Noé era um grande barco. Mas o grande barco não era de fato quem o sustentava, porque ele só estava no barco porque cumpriu a ordem de Deus de fazer o barco. E o Senhor os colocou para dentro e os alimentou e os sustentou por praticamente um ano, tendo o próprio Senhor fechado a porta da arca. Castelo, fortaleza, seguros no Senhor, mas ao seu redor a terra se partia, os montes se levantavam, a água se transtornava, a água subia da terra, a água caía dos céus. Todo ser que respirava ar foi submerso, afogado. Não é motivo para temor. Mas ele diz no início do verso 2: portanto, não temeremos. Vejam, irmãos, a situação no nosso exemplo histórico de Noé foi terrível. Os nossos problemas graves, difíceis, desaparecem, porque naquela situação toda a terra foi transtornada. Todos os seres humanos e outros seres, respiradores de ar, terrestres, morreram. Terrível, um abalo de fato geológico total. Diante de tal situação, eu e você
escondidos na fortaleza, no nosso Deus, não temeremos. A minha lembrança ali é sem medo da borrasca. A borrasca é uma tempestade extremamente forte, repentina, inesperada, que arrebata todos aqueles que estavam desatentos. Nós estamos seguros no Senhor. Não precisamos temer a borrasca. Nós temos, pela graça do Senhor, versos 4 e 5, alegria nele. Vejam que a ideia aqui, e há hinos que falam sobre isto, é da paz. A paz como a de um rio. Certamente não a de um rio tormentoso, mas de um rio tranquilo, de baixa inclinação, profundo. Há um rio, verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Meus irmãos, ainda acontece hoje nas regiões menos populadas, mas aconteceu muito mais antes de termos tão grande explosão demográfica, onde os povos que migravam de uma região para outra iam encontrar o seu acampamento, iam fazer a sua vila, iam começar o seu povoado. Onde? À margem dos rios. Vejam as grandes cidades, tente se recordar de grandes cidades. Pense aí, cidades grandes, Londres, Paris, no São Paulo. Vejam que todas elas têm grandes rios nas suas proximidades, e agora, no meio delas, por que esses rios ali? Porque o rio de baixa inclinação, de corrente leve, é um rio que permite o banho, permite tomar a água para se refrescar, para se hidratar, para cozinhar, para limpar as coisas. Água. A água alegra, a água dá paz a uma população. Guerras já foram travadas por conta da água. Uma semana atrás, estudando com os casais a respeito de Isaac, pudemos ver quantas dificuldades houve ao redor da posse de poços de água. Água! Bem, o texto nos diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você pode relacionar esse rio pacífico, dando vida a esta cidade, com aquele de Apocalipse 22, o rio que brota do trono de Deus, o rio que dá vida ao povo de Deus, esse rio que alegra o povo de Deus. Essa cidade que cremos é a Jerusalém Celestial, é o santuário do Altíssimo. O Senhor está nela, jamais será abalada, e nós também não seremos estando com Ele. Perceba que o Salmo 46 coloca a mim e a você numa questão. Estou escondido nessa fortaleza? E se estou, será que eu estou me inquietando, olhando pelas ameias da murada, olhando pelas janelas das torres, olhando para fora, vendo os tormentos de fora? Será que estou me inquietando ao invés de desfrutar da paz que há dentro da fortaleza, na presença do Senhor, no rio que o Senhor faz brotar dentro da sua cidade? Como você tem vivido a sua relação com Deus? Em alegria, em paz? Ou com um cultivo de problemas? Como são as suas palavras? Suas palavras são soltas como se fossem gírias, impensadas? Ou as suas palavras são raciocinadas? Você pensa sobre elas
E ainda que você caia a partir das suas palavras, você cairá buscando ficar de pé, e não andando sem cuidados, andando fora da fortaleza, andando por trilhas pedregosas, andando por entre espinhos, arriscando-se, ao invés de estar guardado das tormentas. Como você tem se comportado? Bem, o texto segue, e nos versos 6 e 7, nós vemos uma contraposição. Veja que no verso 6, bramam nações, reinos se abalam. Eu paro por aqui. Esta é a situação comum do mundo. O nosso país é muito agitado. A política do nosso país, quem a compreende? Aqui todo mundo é desonesto, as pessoas só querem seu próprio proveito. É assim em todo lugar. Mas por que eu não ouço disso quanto a outros países? Talvez seja porque você não mora lá. Pesquise um pouco mais das grandes potências do nosso mundo e veja se há paz nas cidades. E veja se há harmonia entre os poderes. Há certamente grande problema no nosso país atualmente, mas isso não é uma peculiaridade nossa. Bramam nações, reinos se abalam. Por que fazem isso? Porque não estão escondidas do Senhor, e não estando acolhidas no castelo do Senhor, são por Ele abaladas, dissolvidas. Verso 6, Ele faz ouvir a sua voz, Ele deu, e a terra se dissolve, Ele expressa o seu juízo. Irmãos, aguardamos pelo último dia, o dia do juízo final. Saiba, todo dia há juízo do Senhor sobre o ímpio, sobre a face da terra. Todo dia. Todo dia os ímpios colhem o que plantam. Por isso as nações bramam, os reinos se abalam, porque estão dia após dia sob o juízo do Senhor, não estão escondidos nele. E sob esse juízo, então, dissolve-se o chão sobre os seus pés. Putin, Zelensky, a política internacional é a política da dissolução debaixo dos pés, sob o juízo do Senhor. Estude história, veja se já houve paz na terra. Sempre há juízo. Mas em contrapartida, contrariamente a esses inseguros, o verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Olhe que diferença! Tantas situações difíceis, provocadas pelo pecado, e nós guardados na fortaleza. Tanta insegurança ao redor do mundo, insegurança financeira, ideológica, alimentar, a insegurança que mais facilmente vem à nossa mente, a violência, tanta insegurança. Você acha que isso é fruto do quê? É de pecado mesmo. E quando ela nos atinge, muitas vezes, por causa do nosso pecado. Mas o Senhor está conosco. Então podemos estar seguros, porque é o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Você desfruta dessa segurança? Pois passe a desfrutar. Arrependa-se dos seus pecados, do seu caminho longe do Senhor. Confie em Cristo. Ele pagou pelo preço da tua morte. Então pare de morrer. Creia. Viva seguro na fortaleza. Muito bem. Há uma tribulação que é a pior de todas. Mas, pastor, pode ser pior do que a guerra? Pode ser pior do que a pandemia?
Pode ser pior, pastor, do que a doença? Pode ser. Olha o texto. Verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Como é que segue o texto? Que assolações. A palavra assolações traz à sua mente a ideia de bênção. Percebe? Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que é isso, meus irmãos? Isso é o último juízo. Hoje, versículo 6, bramam as nações, elas se inquietam, elas rolam sobre si mesmas, elas batalham. E quantas vezes essas confusões acontecem aqui mesmo, né? As nações sou eu e você, e nos digladiamos. Mas nós temos o refúgio do Senhor. E os que não têm? Juízo hoje, sim, mas há uma tribulação que é a pior de todas, que é o último juízo, que é aquele chamado de juízo final. E quando olhamos para o texto nos versículos 8 a 10, nós não podemos nos confundir, porque isso não é a situação do dia de hoje, é a situação daquele dia, do dia de Cristo, tão bem retratado em tantos capítulos do Apocalipse. Ele vem e ele causará assolações incomparáveis, de modo que a guerra que hoje existe, a guerra que ainda haverá, será terminada. Não haverá mais guerra. Verso 9. Ele põe termo à guerra. Ele põe termo à guerra não na Ucrânia ou na Rússia, ou do Brasil contra o Paraguai no século XIX, ou outras tantas que aconteceram ao longo de todos esses séculos. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo, abrangente de modo completo. É o último, é o fim. Mas se ele faz isso, irmãos, e isso nos alegra, nos consola, nos dá esperança, pense pelo outro lado, são assolações contra os ímpios. Sempre gosto de trazer à memória a situação dos egípcios quando os hebreus saíram da terra que era deles, do Egito. Para os hebreus, o que foram aqueles 10 sinais de Deus? Foram 10 maravilhas, 10 coisas tremendas que Deus fez. 10 meios pelos quais o Senhor mostrou o seu poder, a sua graça e o seu juízo. O seu juízo? Sim, porque se eram maravilhas para os hebreus, eram pragas para os egípcios. Olhando para os versos 8 a 10, nós podemos encontrar consolo, porque pela graça do Senhor Jesus estamos na fortaleza. Logo, desfrute da fortaleza. Mas os que não estão? Para estes tormentos sem fim. E é por isso que o versículo 9 diz que ele põe termo à guerra. Põe termo ao bramido das nações, no versículo 6. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Não de uma guerrinha aqui, de uma guerrona lá. Da guerra. Acaba. Porque o Senhor vem. Vem, Senhor Jesus. E então, queimando todos os instrumentos de guerra, ele chama a atenção daqueles que vivem da guerra e diz: silêncio. Eles bramam, mas o Senhor diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Meus queridos, nós somos privilegiados, nós sabemos disso agora. Como desfrute da bênção, da fortaleza, da segurança da casa do Senhor. Desfrute.
porque haverá tempo em que inimigos do Senhor estarão de joelhos confessando o nome do Senhor, indo para o lago de fogo. Desfrute da bênção da graça, porque não há bênção no juízo. O texto diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Privilégio nosso, já sabemos disso. Tantos não sabem, tantos rejeitam. Comuniquemos a eles. Então vem o fechamento do nosso texto. O nosso texto, no versículo 11, repete a ideia de todo o texto. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para que você não se confunda, esta é literalmente a formação do verso 7. Pode comparar. 7 e 11 são iguais, porque eles estão enfatizando a ideia central do salmo. Foi lendo este salmo, irmãos, que Lutero compôs o hino Castelo Forte. Escondidos no Senhor, sob a perseguição de então o grande inimigo, a Igreja Católica Romana, que alguns até querem tornar sua amiga nos nossos dias, enganando-se. Continua sendo inimigo do Evangelho. Agora não lança mais as suas setas físicas, não faz ideologicamente, convencendo pessoas até a seguirem a ideologia católica romana. Ideologia, não teologia. A teologia nos ensina a palavra de Deus. E com base na palavra de Deus, eu quero compor aquele hino precioso, Castelo Forte. Ele está conosco, mas nós estamos na fortaleza, então nós estamos nele. Ele é o meu refúgio verdadeiro. É o seu, é o da igreja. Deus te abençoe, lembrando-se disso a cada dia.